Então vamos lá, pessoal, para quem chegar atrasado é muito ruim de ruim. Então, para o pessoal que chegou atrasado, foi o que nós fizemos. A gente acabou de mostrar funções, ok? Então eu vou ter que falar tudo de novo para quem chegou atrasado. Meia hora é muito tempo. Ah, é culpa do ônibus. Espera. Então bora lá. Uma coisa, se vocês tiverem dúvidas, vocês veem o vídeo de novo quando eu acabar de mandar, tá certo? Que não tem condição de eu fazer mais 15, 20 minutos e explicar a mesma coisa pro pessoal que está aqui, é um saco. Vocês veem o vídeo com calma. Então, qual é o objetivo das funções? É sintetizar um raciocínio. Na nossa função main, que nós começamos ontem, nós precisávamos descobrir se um número era primo ou não era primo. Então, nós colocamos o bloco de código todo aqui na nossa própria função main. Só que ela é muito mais legível se eu pegar essa lógica, que significa verificar se um número é primo ou não é primo, que a entrada é bem definida, é um número, e a saída é bem definida, é verdadeiro ou falso. Então, se eu tenho uma coisa que eu sei a entrada, sei a saída, eu posso criar uma função. Vamos ler isso daqui. À vontade. Fica para ali nas cadeirinhas para não ter perigo de sujar nada. Certo? Então, olha como fica mais legível. Se é primo número, em prima é primo. Esse é primo é o nome da função. Eu tenho um parâmetro de entrada que é o número, e o parâmetro de saída é o que vai ficar substituído aqui. Então, voltando à mesma lógica que eu tinha feito. Se eu estiver analisando o número 7, o número 7, ele é primo ou não? Verdadeiro ou falso? 7 é primo? Verdadeiro. Então a função, ela consome o 7, desaparece e deixa aqui apenas o resultado do retorno, que ela me devolve. Que vai ser o quê? Verdadeiro. Se o valor é verdade, ele entra no if ou no else? No if. Porque o if ele verifica isso daqui. Se for verdade, ele entra no if. Se for falso, ele não entra no if, consequentemente entra no else. Então o que a função faz é um processo de substituição. Ela consome o valor e deixa o retorno. A minha função ela é composta de 3 partes. A assinatura dela, um nome, que tem que ser único em C, um valor de entrada, um parâmetro de entrada, ou mais que um, como por exemplo nas bibliotecas de desenho você passava vários parâmetros, o x, o y, o x final, o y final, a gente passava vários valores. E ela pode ou não ter um valor de retorno. No caso, a minha função é prima, ela recebe um valor inteiro e ela retorna se o elemento é verdadeiro ou falso, conforme o resultado do processamento. Vantagem disso daqui é que eu tenho como simplificar aquilo que nós fizemos na semana passada, ontem. Olha. Esse aqui foi o nosso código de ontem, para saber se o elemento era primo ou não. Como eu não podia parar no meio do if, eu tinha que deixar uma marcação no meio do if, para poder lembrar no final do for, se ele tinha ou não tinha entrado no if. Isso nós vimos ontem. A vantagem de transformar isso daqui em funções, porque além do nosso código ficar mais legível, mais fácil de entender, eu também me livro da necessidade de controles, porque dentro da função eu posso pegar o beco na hora que eu quiser, posso sair da função na hora que eu quiser. Então a nossa função ficaria assim. Olha como é mais simples. Comece de 2 até o valor. Se por acaso ele for divisível, eu já posso terminar a função, porque eu já tenho o resultado que eu quero. Eu quero saber se ele é ou não é. Se ele entrou no if, eu tenho certeza que ele não é primo, porque ele é divisível. Então, como eu verifiquei que ele não é primo, eu posso dar o return salta, sai da função
e retorna o valor que eu quero lá para baixo. Bora testar isso daqui. Deixa eu mostrar para vocês a função funcionando. Debug. Davi, Oi. esse if é muito obrigatório na função? Qual? Esse if, lá em cima. Porque o que eu tava pensando é que, tipo, na minha cabeça, a disposição é ser A, E, I, O, as vogais. E já terminava aí. Aí já podia retornar. Pronto, pode ser. Não precisa. Sim, mas aí você precisa do if. Ah, você não vai precisar do for. Eu usei o for. Mas como? Se o valor... Daqui a pouco a gente chega nas vogais. Deixa eu só terminar porque eu estou revisando para o pessoal que não estava aqui. Ok? Que aí, como eles perderem, eles vão ficar muito desorientados. Só para dar alguma luz. Aí depois eles veem a primeira parte do vídeo que explica bem devagarinho. Então... E só essa booleana Tá. variável. Valor booleano são verdadeiro ou falso. Certo. A função ela é composta de 3 partes: a assinatura dela, a declaração dela, o nome, os parâmetros de entrada, se existirem, e o parâmetro de saída. Então a função se chama é primo, recebe um inteiro e retorna um booleano. Ou seja, ela tem que me devolver no final do processamento dela ou verdadeiro ou falso. Ela não pode simplesmente dizer, não vou retornar nada. Não faz sentido uma função dessa. Ó. Tá vendo? Ela sai testando o número, se descobrir que ele é divisível, retorna, não é primo. E aí quando ela sai do for, ela acaba a função. Você não fez um contrato? Uma assinatura é um contrato. Ela diz, olha, a minha função tem que retornar um booleano. Se você não retornar nada, o compilador vai dizer, ei, tá errado, tua função não retorna nada. Porque você disse que iria retornar um booleano. Então você precisa de alguma instrução dessa aqui. Se você encontrou alguém divisível, não, ele não é primo. Se você não encontrou ninguém divisível, beleza, ele é primo. A vantagem é que eu posso sair da função na hora que eu quiser. Eu não preciso colocar um booleano aqui para dizer que eu achei o primo, para no final eu verificar se eu achei o booleano ou não achei o booleano. A gente entra na função, faz o processamento, na hora que tiver informação de saída, a gente sai da função. Então, vamos debugar isso daqui para vocês verem o passo a passo dele, pegando o número, entrando na função, fazendo laço, saindo da função. A gente já debugou alguma vez aqui na vida? Não, diz. Não, são umas besteiras que eu queria saber qual a função do I++. Tá, I++ é a mesma coisa que I mais 1. Tá? Então, outro dia eu faço uma aula sobre debug, ensinando a configurar, mostrando os tipos de debug. Nosso objetivo hoje é só enxergar o fluxo acontecendo, tudo bem? Então eu vou quebrar em vários pedacinhos.